Bem, vamos à leitura da questão. No movimento de independência atuam duas tendências opostas. Uma, de origem europeia, liberal e utópica, que concebe a América Espanhola como um todo unitário, Assembleia de Nações Livres. Outra, tradicional, que rompe laços com a metrópole somente para acelerar o processo de dispersão do império. O texto refere-se às concepções em disputa no processo de independência da América Latina. Tendo em vista a situação política das nações latino-americanas no século XIX, é correto concluir que, alternativa A, os estados independentes substituíram as rivalidades pela mútua cooperação. Na verdade, mesmo formando estados independentes, haviam ainda alguns conflitos internos em relação a países que se formaram e tinham, muitas vezes, o intuito ainda de uma separação maior, como o caso da Gran Colômbia, o que não gerou uma mútua cooperação, nem um interesse único entre todos esses países, muitas vezes conflitante, dependendo do contexto em que analisarmos. Alternativa B. Os países libertos formaram regimes constitucionais estáveis. Apesar do processo de independência ter criado em muitas dessas novas unidades independentes na América Espanhola, novas repúblicas baseadas em algumas constituições, outros processos ocorreram a partir daquele contexto, muitas vezes modificando regimes e sistemas de governo e até mesmo aqueles que lideravam esses processos políticos, administrativos nessas novas unidades. Então, a estabilidade não foi uma marca desse contexto. Alternativa C. As antigas metrópoles ibéricas continuavam governando os territórios americanos. Bem, a independência de fato ocorreu, mesmo que países da América Latina não tenham se tornado grandes potências e a dependência econômica tenha sido uma marca desses países em relação aos anos posteriores ao processo de independência, as metrópoles elas deixaram, obviamente, de governar esses países, passando nesse momento agora a uma administração muitas vezes ligada às elites locais e não mais aos países ibéricos. Alternativa D. O conteúdo filosófico das independências sobrepôs-se aos interesses oligárquicos. Na verdade, conteúdos ideológicos estão muito ligados, obviamente, a esses processos, mas o que de fato culminou na consolidação daquele modelo a partir das características sociais dessas unidades que se tornaram independentes foi exatamente o interesse das elites locais, que pode ser chamado também de interesses oligárquicos. Então ficamos com a alternativa E. As classes dirigentes nativas foram herdeiras da antiga ordem colonial. Essa questão está exatamente trazendo a ideia de que os resquícios ainda do que havia naquele processo de colonização, que culminou no século XIX em processos de independência, ainda refletiam uma antiga ordem colonial da qual as elites estavam no poder. O que muda nesse contexto é que agora as elites locais vão conduzir esses novos processos políticos e econômicos, o que não vai resolver o problema, por exemplo, das disparidades sociais, das diferenças relacionadas a direitos ou emancipação de determinadas camadas. Na verdade, troca-se uma elite por outra, da qual agora essas novas unidades que se formam estão subjugadas muitas vezes a elites como os criolhos, que vão conduzir esses processos de independência. Então a alternativa certa é a alternativa E.